Mergulhe nas profundezas misteriosas das ruínas subaquáticas de Yonaguni, onde terrais de pedra submersas e formações monolíticas borram a linha entre fenômenos naturais e engenharia antiga. Por décadas, pesquisadores têm debatido sobre suas origens, revelando uma história que desafia nossa compreensão das civilizações antigas e dos segredos escondidos da história. Antes da descoberta das ruínas, o Japão vivia um período de expansão marítima e desenvolvimento cultural. O reino Ryukyu prosperava como um centro de comércio, impulsionando uma rica tradição de artesanato e navegação. Essa atmosfera de encantamento e curiosidade abriu caminho para a exploração de regiões remotas, como Yonaguni. Por volta dos anos 1980, pescadores e mergulhadores locais começaram a notar formações subaquáticas incomuns, que não se assemelhavam aos corais tradicionais. Boatos se espalharam sobre estranhas terraças e degraus sob as ondas, sugerindo algo além das rochas naturais do mar, despertando a curiosidade de exploradores e cientistas. Em 1986, o professor Masaaki Kimura e sua equipe realizaram expedições subaquáticas e descobriram estruturas enormes de pedra, com ângulos retos e plataformas em seu topo. À medida que mapeavam essas formações, a atmosfera ficou cada vez mais tensa. Poderia ser uma construção artificial ou uma formação completamente natural, mas as evidências eram impressionantes. As autoridades locais, intrigadas com a descoberta, começaram a avaliar seu potencial valor arqueológico. Preocupadas com o meio ambiente e a preservação, realizaram avaliações rápidas. Ao mesmo tempo, a comunidade científica começou a discutir se aquelas formações eram naturais ou resultado da intervenção humana, despertando o interesse da mídia em todo o mundo. As pesquisas se intensificaram, e alguns estudiosos passaram a sugerir que essas estruturas poderiam ter mais de 10 mil anos, possivelmente ligadas ao fim da última era do gelo, e às terras que antes estavam acima da água e agora estão submersas. Isso desafiou os cronogramas tradicionais, mudando a forma como entendemos o Japão pré-histórico e a presença humana na região. Especialistas ainda estão divididos. Alguns acreditam que as formações são totalmente naturais, moldadas por forças tectônicas ao longo de milênios, apresentando características semelhantes às formações subaquáticas de outros locais. Outros apontam para arestas retas, plataformas e possíveis marcas de ferramentas como sinais de uma construção deliberada, alimentando uma controvérsia que não para de ganhar força. Alguns estudiosos especulam que as lendas locais de cidades submersas e templos antigos podem estar ligadas às próprias estruturas, acrescentando uma dimensão cultural ao mistério. Essas histórias permanecem por séculos, mesclando mitos com possibilidades científicas emergentes, alimentando o fascínio que cerca Yonaguni. A revelação despertou a curiosidade em todo o mundo, transformando Yonaguni em um destino para mergulhadores, arqueólogos e turistas. Esse movimento impulsionou a economia da ilha, mas também levantou preocupações sobre a preservação do sítio diante do aumento do fluxo de visitantes. Nas décadas seguintes, o uso de sonar de varredura lateral, escaneamento a laser e mapeamento em 3D revelou detalhes minuciosos das estruturas submersas. Essas inovações ofereceram evidências mais claras, porém também acentuaram o debate sobre suas origens, se seriam artificiais ou naturais. À medida que o interesse pela história natural aumentava, surgiram também esforços de conservação. No entanto, dessas preocupações surgiram ameaças como a poluição, a recuperação ilegal de relíquias e as mudanças climáticas. Encontrar um equilíbrio entre a pesquisa científica e a proteção do patrimônio continua sendo um desafio constante para as autoridades e pesquisadores. As estruturas submersas sugerem um antigo cenário terrestre, oferecendo evidências sobre as variações do nível do mar na região, desde a última era do gelo. Estudar essas formações nos ajuda a reconstruir os antigos ambientes costeiros e os padrões de ocupação humana na região. As formações de Yonaguni fazem parte de um fenômeno mais amplo de formações terrestres submersas, semelhantes às descobertas feitas na Grécia e em Portugal.
Essas conexões ampliam nossa compreensão sobre antigas culturas marítimas globais e colapsos terrestres ao longo da história. No começo, alguns cientistas chegaram a descartar essas estruturas, pensando que eram formações naturais, mas, com o tempo, novas pesquisas e evidências se acumulando, as opiniões começaram a mudar. Essa discussão mostra como a ciência evolui, impulsionada pelo ceticismo, pela descoberta e pela constante reinterpretação. Tradições orais locais indígenas e de Okinawa mencionam antigas cidades submersas, que alguns interpretam como uma memória cultural que se conecta com as evidências físicas. Essas histórias trazem uma dimensão humana essencial para a pesquisa em andamento. Embora não tenham sido oficialmente reconhecidas como patrimônio mundial pela Unesco, as ruínas despertaram debates sobre a preservação cultural. Elas representam uma parte potencialmente inestimável da história da humanidade, despertando um esforço coletivo para sua conservação. As complexidades do sítio de Yonaguni desafiaram os limites da arqueologia subaquática, impulsionando inovações em escavações submersas, imagens tridimensionais e métodos de avaliação não invasivos, moldando futuras expedições ao redor do mundo. Algumas hipóteses sugerem que essas estruturas poderiam ter sido templos, fortalezas ou centros cerimoniais. Cada teoria reflete diferentes interpretações culturais e históricas, mas até hoje ainda não há provas conclusivas, mantendo o mistério vivo. Muitas lendas locais consideram essas formações como locais sagrados ou amaldiçoados, conectando-os às crenças espirituais da comunidade. Essas histórias destacam o profundo significado cultural do local, indo além das questões arqueológicas. Documentários, livros e a mídia popularizaram o local, muitas vezes misturando fatos e ficção. Essa atenção da mídia estimula a imaginação do público, mas também corre o risco de simplificar demais debates científicos e questões de preservação. As leis de proteção do patrimônio subaquático têm como objetivo preservar esses sítios contra pilhagem e destruição. Os dilemas éticos envolvem questões como o acesso, a exploração comercial e o respeito pelas comunidades indígenas e locais, que mantêm uma ligação especial com esses lugares. O sítio despertou um interesse maior por pesquisas sobre rotas marítimas pré-históricas, tecnologias de navegação e os primeiros caminhos seguidos pelos povos ao longo das costas da Ásia Oriental e do Pacífico, abrindo novas fronteiras de investigação. Cientistas continuam utilizando métodos científicos rigorosos, técnicas de datação, análises geológicas e avaliações estruturais para descobrir a origem dessas formações, mostrando o compromisso da ciência em buscar a verdade, mesmo diante da incerteza. Muitos mergulhadores contam como se sentiram maravilhados ao descobrir essas formações, descrevendo suas emoções e a sensação intensa de adentrar um mundo perdido. Essas histórias pessoais despertam a nossa curiosidade e uma apreciação ainda maior pela exploração submarina. À medida que a tecnologia avança, novas explorações são planejadas, com a promessa de revelar ainda mais detalhes. Mas a pergunta que não quer calar é: serão essas jazidas vestígios de uma civilização antiga ou maravilhas naturais esculpidas pela própria natureza ao longo de milênios? O sítio de Yonaguni tem uma importância global como um testemunho da curiosidade humana e do mistério que envolve nosso passado antigo. Ele desafia suposições, inspira descobertas e nos lembra do nosso patrimônio coletivo, enterrado sob as ondas do mar. Interpretar formações submersas exige uma análise cuidadosa para distinguir os processos naturais das atividades humanas. Essa complexidade reforça a importância de abordagens multidisciplinares, geologia, arqueologia e estudos culturais, para revelar a verdadeira origem dessas estruturas. As comunidades locais olham para o local com orgulho e reverência, misturando curiosidade e respeito. Seu envolvimento na preservação e na narrativa enriquece os esforços científicos, fortalecendo um sentimento de patrimônio e responsabilidade compartilhados. A fascinação do público muitas vezes faz a linha entre fato e mito ficar turva.
Uma comunicação responsável é fundamental para preservar a integridade do local, promovendo o entendimento científico e, ao mesmo tempo, respeitando as narrativas culturais, sem cair na sensacionalização. Apesar de décadas de pesquisa, a verdadeira origem de Yonaguni continua sendo uma questão em aberto, nos convidando a refletir sobre a natureza da descoberta, os limites do conhecimento e o fascínio duradouro dos mistérios que estão escondidos sob as ondas do mar. O sítio de Yonaguni despertou o interesse de todo o mundo pela arqueologia subaquática, inspirando inovações tecnológicas e esforços de preservação cultural que continuam a moldar a forma como a humanidade explora seu passado submerso. Uma lembrança de nossa busca coletiva pelo conhecimento. As misteriosas ruínas submarinas de Yonaguni são uma prova da curiosidade humana, unindo ciência e lenda. Nossa exploração contínua revela não apenas antigas construções, mas também o nosso desejo coletivo de compreender nossas origens e preservar a história que compartilhamos.